Almirante Frank Gates estava a 30 segundos de distância da morte e ele não tinha ideia. Após 10 anos de espera, sua esposa estava finalmente em trabalho de parto. O bebê pelo qual eles tinham orado estava vindo. Mas andando por aquele corredor de hospital, um homem com um sorriso e um segredo mortal esperava. Dr. Malcolm Reeves, o CEO do hospital, tinha passado anos planejando este momento. Um aperto de mão um veneno invisível, vingança perfeita para o almirante que destruiu sua família. O que aconteceu nos próximos 8 segundos desafiaria todo o protocolo, quebraria toda a regra e transformaria uma enfermeira na heroína mais improvável que você já ouviu falar. Porque a enfermeira Leora Bennett, ela jogou um soco que mudou tudo. Antes que continuemos, por favor inscreva-se no canal e nos deixe saber de onde você está assistindo nos comentários. Aproveite a minha história. Mas antes que vejamos como isso termina, precisamos voltar 8 horas. 8 horas antes do soco. 8 horas antes do veneno. 8 horas antes de tudo explodir naquele corredor. Porque esta história não é apenas sobre 8 segundos de violência. É sobre 27 anos de sacrifício. É sobre 10 anos de esperança. E é sobre um homem que tinha perdido tudo o que importava até a noite que ele quase não teve a chance de fazer certo. Almirante Frank Gates estava na sala de briefing na estação naval Norfolk, terminando o que ele prometeu a si mesmo seria seu último debriefing de missão antes que tudo mudasse. 27 anos de serviço, 27 anos de escolher dever sobre família, 27 anos de cadeiras vazias em festas de aniversários perdidos, de chamadas telefônicas para casa que sempre terminavam com "sinto muito, mas não posso ir". O funeral de seu pai, o casamento de sua irmã, a formatura de seu sobrinho no ensino médio. Ele tinha perdido todos eles. Os comandantes ao redor da mesa estavam discutindo logística para os desdobramentos do próximo trimestre. Mas Frank não estava realmente ouvindo mais. Sua mente estava em outro lugar. Sua mão continuava a flutuar para seu bolso, onde seu telefone estava no silencioso, esperando. Sempre esperando. E então ele vibrou. Frank o puxou e o nome de Lenora iluminou a tela. Uma mensagem de voz. Seu coração parou por apenas um segundo, do jeito que sempre fazia quando ela ligava inesperadamente antes que ele apertasse o play. Sua voz veio, trêmula com emoção e algo mais. Dor, antecipação, alegria. Frank, o médico diz que é hora. O bebê está vindo. Eu preciso de você aqui. Por favor, não perca isso. 27 anos de disciplina militar, de permanecer composto sob fogo inimigo, de liderar homens através de situações impossíveis. Tudo isso rachou naquele único momento. As mãos de Frank começaram a tremer enquanto ele se levantava da mesa. Os outros oficiais olharam para ele, confusos, preocupados. "Senhores", ele disse, sua voz mal firme, "minha esposa está em trabalho de parto. Eu tenho que ir." Ele não esperou por permissão. Ele não esperou por dispensa. Ele apenas saiu, já puxando suas chaves do bolso, já movendo-se mais rápido do que o protocolo permitia. Em 27 anos, ele tinha perdido tudo. Os pequenos momentos, os grandes momentos, os momentos que definem uma família. Mas não este. Nunca este. Se você acredita em pessoas que sacrificam tudo pela família, aperte aquele botão de se inscrever, porque este almirante manteve sua promessa, e o que acontece a seguir vai explodir sua mente. Não perca. Frank dirigiu em direção ao hospital com seu coração batendo mais forte do que em qualquer situação de combate. Isso não era medo. Isso era algo maior. Isso eram 10 anos de orações respondidas finalmente tornando-se reais. 10 anos atrás, eles tinham começado a tentar. 10 anos de consultas médicas e tratamentos de fertilidade. 10 anos de esperança construindo e desmoronando mês após mês. 3 abortos espontâneos que quase tinham quebrado Lenora. Noites onde Frank tinha segurado sua esposa enquanto ela chorava,
perguntando a Deus por que isso era tão difícil. Porque todos os outros pareciam conseguir a única coisa que mais queriam. Eles tinham orado, eles tinham esperado, eles quase tinham desistido. E então, 6 meses atrás, Lenora tinha 42 anos e Frank 50. O milagre aconteceu. Grávida. Contra toda a adversidade, contra toda a previsão cautelosa de médico, Frank tinha feito a ela uma promessa naquele dia. Parado em sua cozinha com o teste positivo em suas mãos trêmulas. Eu estarei lá quando este bebê vier, não importa o quê. Nenhum desdobramento, nenhuma missão, nenhum dever me manterá de estar lá quando nosso filho nascer. Lenora tinha chorado e acreditado nele, embora 27 anos a tivessem ensinado que a Marinha sempre vinha primeiro. Mas esta noite era diferente. Esta noite, Frank estava mantendo sua promessa. Ele parou em uma pequena floricultura que estava fechando para a noite e comprou toda a rosa e branca que eles tinham sobrado. Ele voltou para seu carro e ensaiou o que ele diria à sua filha. Sim, sua filha. Eles tinham descoberto 3 semanas atrás. Uma menina, Clara Hope Gates. Esperança porque era isso que ela representava. Esperança que quase tinha morrido, mas se recusou a ficar enterrada. As mãos de Frank apertaram o volante enquanto o hospital aparecia à vista. Ele podia sentir isso, este sentimento avassalador de que sua vida inteira tinha estado levando a este momento. Todo o sacrifício, todos os momentos perdidos, todas as escolhas que o tinham custado tanto, eles estavam prestes a significar algo diferente. Esta noite, ele não era o Almirante Gates. Ele não era um comandante, ou um estrategista, ou um líder de homens. Esta noite, ele era apenas Frank, apenas um pai prestes a encontrar seu milagre. Ele estacionou, pegou as flores e andou por aquelas portas de hospital com esperança irradiando de cada passo. Ele perguntou à recepcionista por direções para a ala de maternidade e ela sorriu para ele. Aquele sorriso conhecedor que as pessoas dão a pais nervosos. Ele andou mais rápido. Seu telefone vibrou novamente. Lenora, onde você está? Ele enviou uma mensagem de texto de volta com polegares trêmulos. 2 minutos de distância. Eu te amo. Frank virou a esquina para o corredor da ala de maternidade. Seu coração tão cheio que ele pensou que poderia estourar. Ele estava pensando em como o rosto de Clara pareceria, se ela teria os olhos de Lenora ou seu queixo teimoso. Como seu primeiro choro soaria. Se ele choraria também, ele provavelmente choraria. O que Frank não sabia era que dentro daquelas paredes de hospital, um homem que o odiava estava esperando com assassinato em seu coração. Dr. Malcolm Reeves sentou sozinho em seu escritório de canto no 5º andar, aplicando metodicamente um gel transparente na palma de sua mão direita. A substância era inodora, incolor, completamente invisível a olho nu. Atrás dele, certificados forravam as paredes. Diplomas médicos de Johns Hopkins, prêmios por excelência em administração de saúde, fotos dele apertando as mãos com senadores e filantropos, a fachada respeitável de um curador. Mas em suas mãos, a morte esperava com precisão clínica. Para entender por que um curador se tornou um assassino, precisamos voltar 8 anos. 8 anos para uma operação militar que estilhaçaria 2 famílias e colocaria um doutor quieto e brilhante em um caminho em direção ao assassinato. Era uma invasão na Europa Oriental. Almirante Frank Gates liderou uma operação secreta para capturar Patrick Kane, um traficante de armas que fornecia armas a organizações terroristas. Kane era impiedoso, perigoso e tinha evadido captura por 3 anos. Mas ele tinha cometido um erro. Ele trouxe sua rede muito perto de casa, envolvendo membros da família em seus negócios ilegais. Um desses membros da família era David Reeves, irmão mais velho de Malcolm e único irmão. David não era um gênio do crime. Ele era um coordenador de logística que tinha feito uma escolha terrível, ajudando seu primo a mover dinheiro e equipamento. Quando a equipe de Gates entrou, a operação se tornou violenta.
Patrick Kane foi morto resistindo à prisão. David Reeves foi pego no fogo cruzado, não fisicamente, mas legalmente. A evidência era esmagadora. Ele foi sentenciado a 15 anos em prisão federal. Malcolm Reeves sentou naquele tribunal no dia em que seu irmão foi sentenciado, observando o nome de sua família destruído em questão de horas. A mãe dele sofreu um derrame 2 semanas depois do estresse e da vergonha. Ela nunca se recuperou completamente. O negócio da família colapsou sob o peso do escândalo. Amigos desapareceram. Colegas se distanciaram. E através daquele tribunal, Malcolm travou os olhos com o almirante Frank Gates, o homem que tinha liderado a operação, o homem que tinha dado as ordens que despedaçaram seu mundo. Gates nem o lembrava. Por que ele faria? Malcolm era apenas mais um rosto na galeria, mais uma vítima da justiça servida. Mas Malcolm lembrava, e naquele momento, algo frio e paciente se instalou em seu peito. Vingança não era um fogo que queimava quente. Era gelo que se formava lentamente, camada por camada, ano após ano. Malcolm passou os próximos 8 anos construindo seu plano com a mesma precisão metódica que ele uma vez usou para salvar vidas. Ele subiu nas fileiras da administração hospitalar, visando posições perto de instalações militares. Quando a posição de CEO no Mercy General abriu a apenas 15 milhas da estação naval Norfolk, base de Gates, Malcolm se candidatou. Ele era super qualificado, brilhante e absolutamente comprometido. Eles o contrataram dentro de um mês. Ele pesquisou Gates obsessivamente, aprendeu suas rotinas, sua carreira, sua família. E quando ele descobriu que Lenora Gates estava grávida, após anos de infertilidade, Malcolm soube exatamente quando atacar. Ele encomendou o veneno de fornecedores à Dark Web que não faziam perguntas. Ele o testou em ratos de laboratório em seu porão de casa, aperfeiçoando a dosagem o suficiente para matar em minutos. Impossível de detectar sem equipamento especializado. Sua entrada no diário daquela semana era arrepiante em sua simplicidade. Ele levou meu irmão. Eu levarei sua chance de ser pai esta noite. A espera terminou. O telefone de Malcolm vibrou com uma mensagem de texto de um funcionário do hospital que ele pagou para observar a chegada de Gates. Gates está a 20 minutos. Malcolm se levantou, aplicou o veneno uma última vez com precisão cirúrgica e praticou seu sorriso no espelho montado ao lado de sua mesa. A reflexão mostrava 2 homens, o CEO preocupado e o assassino de sangue frio, ocupando o mesmo espaço. Ele ajustou sua gravata, ensaiou sua saudação mais uma vez e andou calmamente em direção ao corredor da ala de maternidade. Ele se posicionou perfeitamente onde Gates teria que passar. Sua palma formigava levemente do veneno. Sua frequência cardíaca permaneceu calma. 8 anos de planejamento se resumiram a isso. Um aperto de mão, um momento de confiança, um assassinato perfeito disfarçado de saudação de parabéns. Reeves tinha pensado em tudo. O tempo, a dose, o álibi. Mas ele não tinha contado com a única pessoa naquele hospital que podia cheirar a própria morte. Enfermeira Leora Bennett moveu-se pela ala do 4º andar do hospital com o tipo de eficiência gentil que vem de anos de prática. Ela ajustou a linha Quappro da senhorita com mãos cuidadosas, verificando a taxa de gotejamento, enquanto a mulher idosa sorria para ela com olhos gratos. Você é um anjo, querida, Sra. Chun sussurrou. O jeito que você cuida das pessoas é um presente. Leora sorriu de volta. Aquele sorriso de prática caloroso que deixava os pacientes à vontade. Apenas fazendo meu trabalho, Sra. Chun. Você descanse agora. No corredor, ela encontrou uma mãe de primeira viagem nervosa apertando as grades da cama, respirando muito rápido, olhos arregalados de medo. Leora sentou-se ao lado dela, pegou sua mão e a guiou através dos exercícios de respiração com autoridade calma. Dentro pelo seu nariz, fora pela sua boca. Você consegue. Seu corpo sabe o que fazer.
A respiração da mulher estabilizou e ela apertou a mão de Leora em agradecimento. Na sala de descanso mais tarde, uma de suas colegas balançou a cabeça em admiração. Leora, você é sempre tão calma. Nada te abala. Onde você aprendeu a ser assim? Leora pausou por apenas um momento, sua mão tocando sua têmpora como se lembrasse de algo distante. Apenas bom treinamento, eu acho, ela disse quietamente e virou-se para organizar o carrinho de medicação. O que a senhora Shin não sabia, o que nenhum deles sabia, era que as mãos gentis, a examinando uma vez, manusearam as substâncias mais mortais do mundo na Terra. 6 anos atrás, Leora Bennett não usava scrubs. Ela usava equipamento tático e trabalhou em uma instalação classificada que não aparecia em nenhum organograma governamental. A Divisão de Resposta a Toxinas, uma pequena unidade de elite encarregada de identificar, neutralizar e responder a ameaças químicas e biológicas que mantinham a maioria das pessoas acordadas à noite. O papel de Leora era único, quase impossível de explicar a pessoas de fora. Ela tinha detecção olfativa hipersensível, a habilidade de identificar compostos químicos apenas pelo cheiro, até partes por bilhão. Enquanto outros analistas confiavam em sensores e equipamento de laboratório, Leora podia entrar em uma sala e dizer se gás sarin tinha estado presente 3 horas antes. Ela podia cheirar organofosforados, agentes nervosos, toxinas sintéticas que não tinham motivo para existir fora de laboratórios. Seus instrutores chamavam isso de um presente. Leora chamava isso de uma maldição que ela tinha aprendido a controlar. Havia uma missão sobre a qual sua equipe ainda falava. O armazém em Berlim, onde a inteligência sugeria um esconderijo de armas químicas. Os sensores não mostraram nada. O equipamento deu a eles o tudo limpo. Mas Leora parou na entrada, seu nariz levantando ligeiramente, suas pupilas dilatando. Sarin, ela disse, quantidades vestigiais. Desdobramento recente talvez 6 horas atrás. Eles evacuaram imediatamente. Equipes especializadas entraram com protocolos hazmat completos. Ela tinha estado certa. Ela tinha salvado 12 vidas naquele dia, incluindo a dela. Seu instrutor tinha apertado seu ombro depois e dito, Bennett, você é o melhor nariz que já tivemos. Você é insubstituível. Mas insubstituível não significava inquebrável. O ponto de ruptura veio na Europa Oriental em uma missão que ainda assombrava seus sonhos. A inteligência tinha reportado um ataque planejado de veneno. Mas quando a equipe de Leora chegou, já era tarde demais. Um hospital infantil, abastecimento de água contaminado, dezenas de crianças afetadas antes que alguém percebesse o que estava acontecendo. Leora tinha trabalhado por 18 horas seguidas identificando o composto, ajudando médicos a entender os protocolos de tratamento, fazendo tudo para o que seu treinamento a tinha preparado. Mas ela não podia salvar todos eles. Ela segurou uma menina de 7 anos nos momentos finais. Uma criança cujo nome ela nunca aprendeu, cujo rosto ela nunca esqueceria. Todas as suas habilidades, todo o seu treinamento, todos os seus dons insubstituíveis. Inútil naquele momento. A menina morreu em seus braços e algo dentro de Leora morreu com ela. 2 semanas depois, Leora apresentou sua demissão. Seus superiores tentaram de tudo para mudar sua mente. Eles ofereceram promoções, melhores atribuições, mais recursos. Mas a decisão de Leora era final. Eu não posso mais fazer isso, ela disse a eles. Eu quero salvar vidas, não limpar a morte. Eu quero curar, não caçar. Suas palavras finais enquanto ela saía daquela instalação foram simples. Eu quero curar, não caçar. Por 5 anos, ela tinha encontrado a vida tranquila que ela ansiava. Enfermagem deu a ela propósito sem o peso da segurança nacional em seus ombros. Ela podia segurar mãos em vez de armas. Ela podia aliviar a dor em vez de analisá-la. Ela tinha enterrado seu passado tão fundo que às vezes esquecia que ele já tinha existido.
Esta noite, Leora bateu o ponto para seu turno da noite e foi designada para a ala de maternidade, sua rotação favorita. Nova vida, esperança, o começo da família em vez do fim. Ela andou pelo corredor, verificando quartos, cumprimentando mães expectantes, sua mente pacífica e presente. Mas então algo mudou. Uma estranha tensão se instalou em seu corpo. Um formigamento na base de seu crânio que ela não sentia em 5 anos. Seus instintos, há muito dormentes, começaram a sussurrar. Ela pausou no meio do passo, respirou profundamente, tentou sacudir isso. Uma colega passando por notou. Você está bem, Leora? Leora forçou um sorriso. Sim, apenas não é nada. Mas seus olhos flutuaram pelo corredor e o desconforto não iria embora. Se você não suporta pessoas que abusam do poder para ferir os inocentes, comente. Chega de vingança agora. Porque o que está prestes a acontecer naquele corredor? Isso vai provar que o mal não vence quando pessoas boas estão assistindo. Em 15 minutos, toda a habilidade que ela tentou esquecer voltaria em enxurrada. E a escolha que ela teria que fazer seria a mais violenta de toda a sua vida. 3 pessoas, 3 caminhos diferentes, um corredor, um momento que mudaria tudo. Almirante Frank Gates entrou no estacionamento do hospital, suas mãos apertando o buquê de rosas rosa e brancas tão firmemente que algumas pétalas caíram soltas. Ele enviou uma mensagem de texto para Lenora com polegares trêmulos. A caminho, meu amor. 15 minutos para contato. No 5º andar, Dr. Malcolm Reeves checou seu relógio pela 3ª vez em tantos minutos. Ele flexionou sua mão direita, sentindo o gel veneno invisível se espalhar por sua palma. Ele tomou respirações lentas e medidas, do tipo que cirurgiões usam antes de fazer a primeira incisão. Calmo, controlado, letal. Na ala de maternidade, a enfermeira Leora Bennett terminou de verificar os sinais vitais de uma paciente, mas aquele sentimento inquietante em seu estômago tinha crescido em algo que ela não podia mais ignorar. Algo estava errado. Ela só não sabia o que ainda. Gates andou pela entrada principal do hospital com esperança irradiando de cada passo. Ele se aproximou da mesa da recepcionista, mal conseguindo conter seu sorriso. Ala de maternidade, por favor. A jovem mulher atrás do balcão sorriu para ele, aquele olhar conhecedor que as pessoas dão a pais nervosos, e o apontou para os elevadores. 4º andar. Parabéns. Gates quase correu. Enquanto ele andava pelos corredores, ele passou por outras famílias. Um pai segurando gêmeos através de uma janela de berçário. Uma avó chorando lágrimas de felicidade. Um jovem casal praticando técnicas de respiração em uma área de espera. Gates sorriu para todos eles. Parte deste momento universal de trazer nova vida ao mundo. Seu telefone tocou. Lenora, como você está se sentindo? Ele perguntou, sua voz apertada com emoção. Assustada, animada. Eu preciso de você aqui, Frank. Sua voz estava tensa, mas cheia de amor. Estou a 2 minutos de distância. Eu te amo. Ele desligou e andou mais rápido, sua mente já ensaiando o que ele diria à sua filha. Oi, Clara. Eu sou seu pai. Sinto muito por ter mantido você e sua mãe esperando. Mas estou aqui agora. Estou aqui. Ele virou a esquina para o corredor da ala de maternidade, seu corpo inteiro vibrando com antecipação. Enquanto isso, Dr. Malcolm Reeves estava naquele mesmo corredor, seu telefone mostrando um feed de câmera de segurança de Gates entrando no prédio. Seu rosto permaneceu perfeitamente calmo, mas por dentro uma satisfação fria floresceu. 8 anos. 8 anos de espera. Esta noite, justiça. Ele enfiou o telefone no bolso e entrou em posição, fingindo revisar uma prancheta. Ele sabia exatamente onde Gates andaria. Ele tinha estudado este corredor por meses, cronometrado o tráfego de pedestres, identificado o local perfeito. Ele checou sua palma uma última vez. O veneno invisível, indetectável, perfeito. Ele olhou para cima,
e viu Gates virando a esquina, flores na mão, esperança escrita em seu rosto. Reeves colocou seu sorriso mais caloroso e profissional, o sorriso de um CEO preocupado cumprimentando um convidado de honra. 90 segundos para contato. E então Leora congelou. Ela tinha estado andando em direção à estação de enfermeiras quando isso a atingiu. Um sentido tão fraco que a maioria das pessoas nunca notaria. Mas Leora não era a maioria das pessoas. Metálico, orgânico, errado. Suas pupilas dilataram involuntariamente. Seu padrão de respiração mudou sem pensamento consciente. 5 anos de paz, estilhaçados em um instante, enquanto seu treinamento rugia de volta à vida. Ela entrou no corredor, seu nariz levantando ligeiramente, isolando os compostos. O cheiro era mais forte aqui. Seus olhos varreram o corredor e travaram em 2 homens. Um andando com flores e alegria. O outro parado com uma prancheta e um sorriso que não alcançava seus olhos. Sua mente mudou para o modo de avaliação rápida. O tipo de análise instantânea que tinha salvado sua equipe em Berlim. Base organofosfato. Não composto sintético. Definitivamente sintético. Veneno de contato baseado em absorção. Dose letal. Segundos para agir, não minutos. Ela observou com horror enquanto o homem com a prancheta, o CEO, ela o reconheceu agora, estendeu sua mão em direção ao almirante. Ela viu Gates começando a estender a mão. Aquele aperto de mão confiante entre estranhos, prestes a selar uma sentença de morte. A voz de seu instrutor ecoou em sua memória. Você terá segundos, não minutos. Confie em seus instintos. Ela calculou a distância. 50 pés de distância. Muito longe para gritar e ser ouvida a tempo. Muito longe para explicar. Mesmo se ela gritasse, pare. Agora mesmo, o aperto de mão se completaria antes que alguém processasse suas palavras. Apenas uma opção permaneceu. A opção mais violenta, a única opção. O corpo de Leora moveu-se antes que sua mente consciente terminasse o cálculo. Ela lançou-se para a frente, pernas bombeando, coração martelando. 20 pés, 15 pés, 10 pés. Ela podia ver o veneno na palma de Reeves agora. Não visualmente, mas ela sabia que estava lá. Podia sentir sua assinatura molecular crescendo mais forte a cada passo. Em 5 segundos, a enfermeira Leora Bennett cometeria um ato que a faria ser presa, investigada, e mudaria a saúde para sempre. Porque às vezes a única maneira de salvar uma vida é jogar um soco. O tempo pareceu desabar sobre si mesmo enquanto tudo desacelerava para um rastejo. Almirante Frank Gates andou por aquele corredor com um sorriso tão caloroso e genuíno que poderia derreter gelo, completamente inconsciente de que a morte estava esperando para apertar sua mão. Dr. Malcolm Reeves estava perfeitamente posicionado, sua expressão calculada ao milímetro, sua mão direita estendendo-se para fora no que parecia um gesto de respeito e congratulação. Almirante Gates, que honra! Parabéns! A voz de Reeves ecoou pelo corredor. Amigável e profissional, Gates começou a estender sua própria mão. Aquela resposta automática perfurada em cada oficial militar desde o primeiro dia. As 2 mãos se moveram uma em direção à outra pelo ar, fechando a distância polegada por polegada. 5 polegadas, 4 polegadas, 3 polegadas, 20 pés de distância. Leora Bennett estava correndo com tudo que ela tinha. Seu rosto uma máscara de determinação misturada com terror. Suas pernas bombeavam, seu coração martelava contra suas costelas. Seu mundo inteiro tinha se estreitado para aquelas 2 mãos prestes a se conectar. Veneno de contato. Taxa de absorção 8 segundos para a corrente sanguínea. Sem tempo para explicar. Sem tempo para protocolo. Lhe morre ou eu ajo. Escolha. Sua mente piscou através de fragmentos de memória em microsegundos. O rosto de seu instrutor severo e absoluto. Hesitação mata.
A criança morrendo na Europa Oriental. Suas habilidades inúteis. Seu fracasso completo. Seu juramento de enfermagem ecoando em seus ouvidos. Primeiro, não fazer mal, e então a terrível percepção que estilhaçou tudo que ela pensou que sabia. Às vezes o mal previne um mal maior. Suas pupilas dilataram. Cada músculo em seu corpo tensionou para o impacto. Ela estava lá a 15 pés de distância, 10 pés. As mãos estavam a 2 polegadas de distância, agora prestes a tocar. Ela não ia conseguir a tempo, a menos que o tempo voltasse à velocidade normal, com a força de um tiro. O punho de Leora conectou com a mandíbula do almirante Gates com força brutal e chocante. O som do impacto ecoou pelo corredor. Carne, em osso, inegável e violento. Gates cambaleou para trás, seu ombro atingindo a parede, sua mão voando para seu rosto em confusão e dor. As flores espalhadas pelo chão. Contaminação, veneno. Não toque nele. Não toque no CEO. A voz de Leora era crua, desesperada, mais alta do que ela jamais tinha gritado em sua vida. O rosto de Reeves transformou-se em 3 segundos. Choque primeiro, seus olhos arregalados, boca aberta, então fúria, sua mandíbula apertando, olhos estreitando, então medo. Puro medo animal enquanto ele percebia o que estava lhe acontecendo. Alarmes de segurança começaram a soar por todo o hospital. Fuzileiros do detalhe de segurança de Gates vieram correndo de ambas as direções. Mãos alcançando armas que eles não estavam carregando em um hospital civil. Médicos e enfermeiras inundaram o corredor de cada quarto, atraídos pelo grito e pelo som de violência. Guardas de segurança derrubaram Leora no chão, seu corpo atingindo o chão com força, mas ela continuou gritando mesmo com um joelho em suas costas. Teste a mão dele. O CEO, teste a palma dele para veneno, por favor. Você tem que testá-lo. Gates estava no chão agora, uma mão em sua mandíbula, a outra apoiada contra a parede, seus olhos selvagens com confusão. Que diabos está acontecendo? Ele gritou, olhando entre Leora e Reeves, tentando dar sentido a um mundo que tinha explodido em caos no espaço de 5 segundos. Um tenente da marinha agarrou Reeves pelo braço, seu aperto duro como ferro. Senhor, eu preciso que você fique exatamente onde você está. Reeves puxou seu braço, indignado e desesperado. Tire suas mãos de mim. Eu sou o CEO deste hospital. Ela é insana. Ela acabou de agredir um almirante. Equipe Hazmat para o 4º andar. Possível contaminação. Alguém estava gritando em um telefone. Leora estava algemada agora. Seu rosto pressionado contra o frio chão do hospital. Lágrimas escorrendo por suas bochechas, mas ela não pararia. Sua palma direita. Teste sua palma direita. Veneno de contato. Composto sintético. Dose letal. Por favor. Reeves tentou limpar a mão em seu casaco. O tenente da marinha pegou seu pulso no meio do movimento. Senhor, não se mova. Ninguém se move até que saibamos o que está acontecendo aqui. O administrador do hospital veio correndo pelo corredor, seu rosto vermelho. Sua gravata perguntou a você. Alguém explicou isso agora. O que está acontecendo em meu hospital? Gates se levantou, ainda segurando sua mandíbula onde Leora o tinha atingido. Ele olhou para ela, esta enfermeira que ele nunca tinha encontrado, agora algemada e chorando no chão, ainda gritando sobre veneno. Ele olhou para Reeves, o CEO do hospital, parado rígido com a mão de um fuzileiro em seu braço, e ele olhou para sua própria mão, a que tinha estado estendida para apertar a mão de Reeves apenas segundos atrás. Tudo tinha acontecido tão rápido, rápido demais para processar, rápido demais para entender. Em 60 segundos, um teste provaria se Leora era uma heroína ou tinha apenas cometido suicídio de carreira agredindo um almirante por nada. A equipe Hazmat chegou em minutos, seus passos pesados no silêncio que tinha caído sobre o corredor. Homens e mulheres em equipamento de proteção completo moveram-se com eficiência praticada,
carregando equipamento de teste de campo que parecia algo de um filme de ficção científica. Um deles se aproximou do Dr. Reeves, que ainda estava sendo segurado firmemente pelo tenente da Marinha. Senhor, eu preciso coletar uma amostra de sua palma direita. O técnico disse calmamente. Reeves puxou para trás. Isso é absurdo. Eu exijo que você me libere. Eu processarei este hospital. Eu processarei cada um de vocês. Ela agrediu um almirante. Ela é claramente mentalmente instável. Mas o aperto do fuzileiro não afrouxou e o técnico Hazmat avançou de qualquer maneira, cuidadosamente coletando a amostra da palma de Reeves enquanto ele protestava. Eles montaram o kit de teste de campo em uma mesa portátil que alguém tinha levado para o corredor. Reagentes químicos, tiras de teste, analisadores portáteis. Outro técnico examinou o almirante Gates, coletando a amostra de sua mão, verificando por qualquer transferência da substância. Nada. Leora tinha parado o aperto de mão a tempo. Leora permaneceu no chão algemada, observando cada movimento com foco intenso, sua respiração ainda irregular do esforço e adrenalina. O chefe de segurança estava sobre ela, seu rosto uma mistura de preocupação e suspeita. Senhora, ele disse quietamente, é melhor você esperar que esteja certa sobre isso. O técnico Hazmat gritou. 9 segundos para resultados preliminares. Todos, fiquem onde estão. Aqueles 90 segundos se esticaram como horas. O corredor tinha se enchido de pessoas. Equipe médica, segurança, fuzileiros, curiosos mantidos à distância, mas todos tinham ficado em silêncio, esperando, assistindo. Os únicos sons eram o bip suave do equipamento de teste e a respiração trabalhosa de Reeves. O administrador do hospital finalmente quebrou o silêncio, avançando para onde Leora estava sentada contida no chão. Quem é você? Ele exigiu. Por que uma enfermeira saberia sobre veneno? Por que você sequer pensaria em procurar por ele? A voz de Leora tremeu, mas ela encontrou seus olhos. Meu nome é Leora Bennett. Antes de ser enfermeira, eu trabalhava para uma divisão de resposta a toxinas classificada, trabalho governamental. Eu não posso te dizer tudo, mas posso te dizer isso. Eu posso identificar compostos químicos pelo cheiro. É chamado hiperosmia combinado com treinamento especializado. Ela respirou fundo, estudando a si mesma. Eu cheirei um composto organofosforado com um portador sintético. Sistema de entrega baseado em contato. Dosagem letal. Eu o reconheci no momento em que entrei neste corredor. Almirante Gates, ainda sentado contra a parede, segurando sua mandíbula, olhou para ela com olhos arregalados. Você salvou minha vida. O rosto de Leora amassou ligeiramente. Eu não queria te atingir, senhor. Eu não tive escolha. Sinto muito. Não houve tempo para explicar. O tenente da Marinha tinha seu telefone no ouvido, falando em tons baixos com alguém do outro lado. Após um momento, ele olhou para cima, sua expressão mudando de ceticismo para surpresa. Senhor, ele disse a Gates, a história dela confere. Departamento de Defesa confirma seu histórico. Divisão de resposta a toxinas. Dispensa honrosa 6 anos atrás. Ela está dizendo a verdade. A tensão no corredor mudou instantaneamente. Rostos que tinham estado olhando para Leora com suspeita, agora mostravam confusão, preocupação e realização amanhecendo. Se ela estava dizendo a verdade sobre seu histórico, ela estava dizendo a verdade sobre o veneno. O técnico Hazmat, examinando a tira de teste, de repente ficou muito parado. Seu rosto mudou. Oh, meu Deus! Ele sussurrou. Todos se viraram para olhar para ele. Temos um resultado positivo, ele disse, sua voz mais alta agora. Composto sintético desconhecido oficial altamente tóxico. Esta substância teria sido letal em contato. O suspiro coletivo que percorreu o corredor foi audível. Cada rosto processou a informação em velocidades diferentes. A expressão de Gates transformou-se de confusão para choque para profunda realização.
Esta mulher tinha realmente salvado sua vida. O rosto de Leora mostrou puro alívio. Lágrimas escorrendo livremente agora, enquanto o peso do que poderia ter acontecido caía sobre ela. E Reeves, seu rosto drenado de toda a cor, tornando-se cinza acinzentado, enquanto seu mundo colapsava ao seu redor. A voz do administrador do hospital estava tremendo. Chame a polícia. Chame o FBI. Bloqueie este hospital. Ninguém sai deste andar. Fuzileiros imediatamente cercaram Reeves, suas posturas mudando de contenção para algo muito mais sério. O chefe de segurança ajoelhou-se e removeu as algemas de Leora com mãos que tremiam ligeiramente. Senhora, ele disse quietamente, peço desculpas. Reeves fez seu movimento então, súbito e desesperado. Ele tentou disparar, tentou correr em direção à escada, mas ele mal deu 3 passos antes que 2 fuzileiros o derrubassem no chão. Ele atingiu o chão com força, e algo dentro dele pareceu quebrar. Não seu corpo, seu controle. Você não entende. Ele gritou do chão, sua voz crua com 8 anos de raiva suprimida. Ele matou minha família. Ele destruiu tudo que eu tinha. Gates lutou para se levantar, perplexo. O quê? Eu nem te conheço. Patrick Kane. Reeves gritou, fuzileiros o puxando para cima. David Reeves, você mandou meu irmão para a prisão. Você matou meu primo. Você destruiu minha mãe. Você tirou tudo de mim. A conexão clicou na mente de Gates, seu rosto mostrando reconhecimento. A Operação Kane. 8 anos atrás. Você é parente deles. Reeves estava desmoronando completamente agora. Lágrimas misturando-se com raiva em seu rosto. Ele era tudo o que eu tinha. Meu irmão era tudo o que eu tinha. E você o tirou de mim. Você o levou e você nem se lembrava. Você nem sabia quem eu era. Sereias da polícia estavam uivando na distância, crescendo mais perto. Agentes federais chegariam em breve. Mas Reeves continuou falando, a confissão jorrando dele como o veneno de uma ferida. Eu esperei 8 anos, 8 anos. Eu planejei cada detalhe. Era perfeito. Era justiça. Ele virou a cabeça para encarar Leora com puro ódio. E ela arruinou tudo. Se você defende a justiça, aperte aquele botão de curtir agora mesmo. Leora, apenas prove que uma pessoa prestando atenção pode parar o mal em seu caminho. Comente, heróis usam scrubs. Se isso te deu calafrios, agentes federais chegaram e tomaram Reeves sob custódia, lendo a ele seus direitos enquanto o levavam embora. Mas sua confissão foi apenas o começo. Porque quando eles revistaram seu escritório, o que eles encontraram exporia uma conspiração que ia muito mais fundo do que qualquer um imaginou. Agentes do FBI desceram ao escritório do Dr. Malcolm Reeves, no 5º andar dentro da hora, movendo-se com o tipo de precisão metódica que vem de anos de investigação de criminosos que pensam que são mais espertos do que todos os outros. Um agente abriu uma gaveta de mesa trancada e imediatamente parou, seu rosto ficando imóvel. Você precisa ver isso, ele chamou seu parceiro. Dentro havia um diário, encadernado em couro, meticuloso, obsessivo. 8 anos de planejamento expostos e caligrafia cuidadosa. Páginas e páginas mostrando o cronograma do almirante Gates rastreado por meses. Fotografias de Gates deixando a base naval de Lenora em consultas médicas do próprio hospital. Fórmulas químicas escritas em notação precisa. Instruções de síntese de veneno copiadas de fontes que o FBI mais tarde rastrearia para os cantos mais escuros da internet. Mas a descoberta mais perturbadora estava escondida em um armário atrás de um painel falso, uma configuração completa de síntese química. Copos, compostos, equipamento de laboratório que não tinha lugar no escritório de um CEO de hospital. Ele estava fazendo o veneno ele mesmo. O agente disse, fotografando tudo bem aqui no hospital, bem debaixo do nariz de todos. Atrás de uma pintura na parede, eles encontraram uma linha do tempo.
cada passo de seu plano mapeado como uma operação militar por 8 anos. Dr. Malcolm Reeves tinha vivido uma vida dupla. CEO respeitado de dia, curando os doentes e liderando uma instituição de misericórdia. Assassino obcecado à espera de noite, planejando a vingança perfeita. A equipe de forense de computadores puxou o laptop de Reeves e começou a cavar. Em minutos, eles tinham o que precisavam. Temos e-mails, compras na dark web, transações de Bitcoin. A tela mostrava comunicações com fornecedores químicos ilegais, operando em países sem tratados de extradição. Histórico de compras revelando compostos raros, equipamento de síntese, instruções detalhadas para criar venenos de contato que não apareceriam em exames toxicológicos padrão. Ele gastou mais de 40 mil OIs nesta operação, o texto disse, rolando pelos registros de transação. Quando eles fizeram referência cruzada com registros financeiros do hospital, a fonte tornou-se clara. Ele desviou o dinheiro, tirou-o de fundos operacionais do hospital ao longo de 3 anos em quantias pequenas o suficiente para não acionar auditorias. Adicione peculato e fraude às acusações, o agente líder do FBI disse, fazendo anotações. A evidência continuou a aumentar. Reeves tinha pesquisado a família de Gates obsessivamente por 2 anos antes mesmo da gravidez ser anunciada. Ele tinha rastreado os tratamentos de fertilidade de Lenora, de alguma forma ganhando acesso a registros médicos privados. Ele tinha sabido sobre o bebê antes da maioria dos próprios amigos de Gates. Filmagens de segurança contaram uma história ainda mais perturbadora. O FBI puxou gravações dos últimos 6 meses e encontrou Reeves praticando. Ele tinha se posicionado naquele exato corredor várias vezes, cronometrando sua colocação, medindo distâncias, calculando quando a ala de maternidade teria tráfego de pedestres suficiente para parecer natural, mas não o suficiente para interferir em seu plano. Filmagens do início daquela noite o mostraram em um banheiro de hospital, aplicando cuidadosamente o veneno em sua palma, verificando seu relógio, esperando pela mensagem de texto que lhe diria que Gates tinha chegado. A peça mais condenatória foi carimbada com a hora exata de 19h42. Reeves recebendo uma mensagem de texto em seu telefone, lendo-a, e imediatamente deixando seu escritório para se posicionar no corredor. Assassinato premeditado em 1º grau. Sem dúvida. Mas a descoberta mais arrepiante da investigação veio quando agentes abriram outro arquivo trancado. Dentro havia pastas, 3 delas, cada uma contendo informações detalhadas sobre pessoas diferentes. 2 outros oficiais militares que tinham estado envolvidos na Operação Cana e o promotor federal que tinha lidado com o caso de seu irmão. Planos parciais, métodos diferentes, pesquisa detalhada, nenhum deles executado ainda, mas claramente em desenvolvimento. Ele não ia parar com Gates, o agente do FBI disse, colocando as pastas sobre uma mesa. Isso era apenas o começo. Leora foi informada sobre essas descobertas em uma sala de conferências tranquila. Seu rosto ficou sério enquanto ela processava o que estava ouvindo. Quantas vidas? Ela sussurrou. Quantas pessoas? Almirante Gates chegou ao centro de comando móvel do FBI, sua mandíbula ainda machucada onde Leora o tinha atingido. Eu preciso saber tudo, ele exigiu. O agente encarregado olhou para ele com algo como simpatia. Almirante, você foi o primeiro em sua lista, mas não o último. Se aquela enfermeira não o tivesse parado esta noite, acreditamos que ele teria passado para esses outros alvos dentro dos próximos 6 meses. O rosto de Gates mostrou o peso daquela realização. Isso não era apenas vingança pessoal. Isso era um plano de assassinato em série que tinha estado anos em construção. E uma mulher com um dom para cheirar o perigo tinha parado tudo. Enquanto o FBI construía seu caso, o almirante Gates não conseguia parar de pensar na mulher que tinha salvado sua vida. E o que ele estava prestes a fazer por ela mudaria tudo. Às 3h da manhã,
Leora Bennett sentou sozinha na sala de descanso do hospital, ainda usando seus scrubs. Eles estavam rasgados no joelho de quando a segurança a tinha derrubado no chão, manchados de suor e do caos da noite. Suas mãos tremeram enquanto ela segurava uma xícara de café que há muito tinha esfriado. Ela olhou para aquelas mãos. As mãos que tinham jogado um soco em um almirante e sussurrou para si mesma. Eu o atingi. Eu realmente atingi um almirante. Uma batida na porta a fez pular. Almirante Frank Gates entrou na sala, sua mandíbula visivelmente machucada onde seu punho tinha conectado. Leora pulou para seus pés imediatamente. Senhor, sinto muito profundamente. Gates levantou a mão, interrompendo-a gentilmente. Pare, por favor. Ele sentou-se em frente a ela, não como um almirante para um subordinado, mas como um ser humano para outro. Você salvou minha vida esta noite, enfermeira Bennett. As lágrimas de Leora começaram então, a adrenalina finalmente passando, deixando apenas a emoção crua por baixo. Eu não tive tempo. Eu não pude explicar. Eu apenas reagi. Gates inclinou-se para a frente, sua voz firme e sincera. Você fez a coisa mais difícil que qualquer um pode fazer. Você confiou em seu treinamento quando tudo e todos disseram que você era louca. Quando o protocolo disse para esperar, para fazer perguntas, para seguir os canais adequados. Você ignorou tudo isso porque você sabia o que era certo. Eu estava apavorada que eu estava errada. Leora disse, sua voz quebrando. E se eu tivesse estado errada? E se não houvesse veneno e eu apenas o agredisse por nada? Mas você não estava errada, Gates disse simplesmente. E por sua causa, eu vou conhecer minha filha. Ele pausou e suas próximas palavras carregaram ainda mais peso. Lenora teve complicações esta noite. Parto de alto risco. Eles tiveram que fazer uma cesariana de emergência. Eu poderia ter sido o único membro da família que poderia estar lá. Você entende o que estou te dizendo? Os olhos de Leora se arregalaram enquanto o escopo total do que ela tinha prevenido se tornava claro. Não era apenas a vida de Gates. Era um pai estando lá para o primeiro suspiro de seu filho. Era uma mãe de alto risco, não tendo que enfrentar o momento mais assustador de sua vida sozinha. Você não me salvou apenas. Gates continuou, sua voz grossa com emoção. Você salvou a chance da minha filha de conhecer seu pai. Você salvou minha esposa de me perder no que deveria ter sido a noite mais feliz de sua vida. Eles sentaram no peso daquela verdade por um longo momento. Finalmente, Leora falou. Eu deixei minha vida antiga porque estava cansada da morte. Eu queria curar pessoas, não caçar ameaças. A resposta de Gates foi imediata. Você curou. Você curou o futuro da minha família. 2 horas antes, enquanto Leora estava sendo algemada no corredor e agentes do FBI estavam invadindo o prédio, Lenora Gates estava em uma sala de parto lutando por sua vida e seus bebês. Os médicos tinham feito a chamada. Cesariana de emergência. Complicações aumentando. Tempo se esgotando. Onde está Frank? Lenora tinha gritado através da dor. Onde está meu marido? Uma enfermeira tinha corrido com notícias. Ele está vindo. Houve um incidente, mas ele está seguro. Ele está a caminho. E então o bebê Clara nasceu. Seu primeiro choro encheu a sala de parto assim que Gates veio correndo pelas portas. Mandíbula machucada, ainda sendo escoltado por agentes do FBI que o tinham liberado para estar lá. Ele viu sua filha pela primeira vez e todo o resto. O veneno, a investigação, o caos desapareceram. Pura transcendência inundou seu rosto. Lenora, exausta e chorando, tinha olhado para ele e dito, você conseguiu. Você manteve sua promessa. Gates tinha pegado Clara em seus braços, este pequeno milagre pelo qual eles tinham esperado 10 anos, e sussurrou, eu quase não consegui. Alguém garantiu que eu conseguisse. De volta à sala de descanso, Gates puxou seu telefone e mostrou a Leora uma foto da bebê Clara.
enrolada e dormindo pacificamente. Esta é quem você salva esta noite, Clara Hope. Gates. Leora tocou a tela com dedos trêmulos, lágrimas fluindo livremente agora. Algo mudou dentro dela. Uma realização que tinha estado se construindo desde o momento em que ela tinha cheirado aquele veneno. Eu pensei que tinha deixado salvar vidas para trás quando eu me afastei do meu trabalho antigo, mas eu não o fiz. Eu apenas mudei como eu faço isso. Gates ficou de pé preparando-se para sair, mas então disse: a diretoria do hospital quer se reunir com você amanhã. Medo piscou no rosto de Leora. Estou sendo demitida? Gates sorriu, o primeiro sorriso real desde que ele tinha chegado. Eu acho que é bem o oposto. Mas eu deixarei eles te dizerem. Ele estendeu a mão. Sem amor desta vez, seguro e limpo. Eles apertaram as mãos corretamente. O aperto de mão que deveria ter acontecido naquele corredor. Aquele que o teria matado se Leora não tivesse intervindo. Obrigado, Leora, Gates disse quietamente. Pela minha vida, pela minha família, por tudo. Se este momento te atingiu bem no coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ver que pessoas boas ainda vencem. Comente fé restaurada. Se Leora e Gates apenas te lembraram por que lutamos pelo que é certo, o que a diretoria do hospital estava prestes a oferecer a Leora não era apenas um emprego. Era uma revolução. E o almirante Gates ele estava prestes a garantir que todo o hospital na América aprendesse com o que aconteceu naquela noite. Na manhã seguinte, Leora Bennett sentou em uma sala de conferências, usando roupas profissionais que ela tinha emprestado de uma colega, suas mãos dobradas firmemente em seu colo para mantê-las de tremer. Em frente a ela, sentaram-se a diretoria do hospital, administradores e uma equipe de advogados cujas expressões não revelavam nada. A presidente do conselho, uma mulher na casa dos 60 com cabelo grisalho de aço, falou primeiro. Senhorita Bennett, ontem à noite você cometeu agressão em propriedade do hospital. O coração de Leora afundou. Era isso. Ela estava sendo demitida, possivelmente presa, sua licença de enfermagem revogada. Você também preveniu um assassinato, expôs falhas catastróficas de segurança e salvou a vida de um oficial militar condecorado. A presidente do conselho pausou, deixando isso assentar. Temos uma proposta para você. Leora olhou para cima, confusão e esperança misturando-se em seu rosto. Um membro do conselho inclinou-se para a frente. Nunca tivemos uma situação como esta e nunca mais queremos. A presidente do conselho continuou. Estamos criando uma nova posição, diretor de segurança e avaliação de ameaças. O quê? Leora sussurrou. A explicação veio rapidamente. Revisão do protocolo de segurança hospitalar, treinamento de equipe em detecção de ameaças, implementação de sistemas de triagem química e biológica. Autoridade para parar qualquer procedimento se a segurança fosse comprometida. Um aumento substancial de salário. E então a reviravolta. Esta posição foi proposta e parcialmente financiada pelo almirante Gates. O choque de Leora era visível. Ele fez isso. Advogado acenou com a cabeça. Ele também garantiu que você não enfrentará nenhuma acusação criminal. Autodefesa e defesa de outros. Já foi liberado. O que Leora não sabia era que 12 horas antes, enquanto ela tinha estado sentada sozinha naquela sala de descanso, o almirante Gates tinha estado em uma teleconferência com oficiais do Pentágono e a diretoria do hospital lutando por ela. Seu argumento tinha sido direto e poderoso. Gastamos bilhões em segurança física, armas, bombas, detectores de metal, mas as ameaças químicas e biológicas na saúde civil eram completamente cegas. Ele tinha proposto usar Leora como um estudo de caso, um programa modelo neste hospital que poderia se expandir para todas as instalações adjacentes militares e, eventualmente, para hospitais civis em todo o país. Quando um general do Pentágono tinha questionado o custo, Gates não tinha recuado. Eu quero que financiemos a prevenção de ameaças.
Essa enfermeira tem habilidades que salvaram minha vida. Quantas outras ameaças estamos perdendo agora mesmo? Por que não temos pessoas como ela prestando atenção? Gates tinha colocado seu dinheiro onde sua convicção estava. Uma doação pessoal de 500 mil dólares para estabelecer o que ele já estava chamando de Protocolo Bennett. A diretoria tinha visto o valor imediatamente. O PR sozinho valia milhões, mas as melhorias reais de segurança poderiam salvar inúmeras vidas. O argumento final de Gates tinha selado isso. Ela me socou para salvar minha vida. O mínimo que posso fazer é garantir que ela possa salvar outros. De volta ao presente, Leora estava processando a oferta, sua mente correndo. Eu deixei minha vida antiga porque era tudo sobre a morte. Isso parece a presidente do conselho terminou seu pensamento. Como usar suas habilidades únicas para prevenir a morte, em vez de apenas responder a ela? Sim, Leora disse quietamente. Exatamente isso. Ela respirou fundo. Eu farei isso. Em uma condição, os membros do conselho trocaram olhares. O que é isso? Eu treino cada membro da equipe disposto, não apenas segurança, enfermeiras, médicos, zeladores, trabalhadores de manutenção. Todos que se importam recebem treinamento porque qualquer um pode ser a pessoa que nota algo errado. A presidente do conselho sorriu pela primeira vez. Estávamos esperando que você dissesse isso. Em 3 meses, Leora Bennett transformaria aquele hospital. Em 6 meses, seus protocolos se espalhariam por todo o país. E em 1 ano, ela preveniria mais 3 assassinatos que ninguém jamais saberia. Mas Reeves, sua história estava prestes a terminar muito diferente. 3 dias depois, Dr. Malcolm Reeves estava em tribunal federal vestindo um macacão laranja e algemas. Um forte contraste com os ternos sob medida e a imagem polida que ele tinha mantido por 8 anos. O promotor leu as acusações em uma voz que ecoou pelo tribunal lotado. Tentativa de assassinato em 1º grau. Posse de armas químicas ilegais. Desvio de fundos hospitalares totalizando $200 mil ao longo de 5 anos. Conspiração para cometer assassinato em múltiplas acusações. Fraude e abuso de posição. O juiz olhou para Reeves. Como você se declara? Seu advogado começou. Não culpado por razão de culpado. A voz de Reeves cortou o tribunal. Eu me declaro culpado de todas as acusações. O tribunal irrompeu em suspiros. Seu advogado virou-se para ele, sussurrando urgentemente, mas Reeves o ignorou. Eu fiz isso. Eu planejei por 8 anos. Eu teria conseguido se não fosse por aquela enfermeira. 6 semanas depois, a audiência de sentença atraiu um tribunal lotado. A mídia encheu a galeria. Almirante Gates sentou na primeira fila com Lenora ao lado dele. Leora Bennett subiu ao estande e descreveu aquela noite com precisão clínica. O cheiro que ela detectou, seu treinamento, a impossível decisão de fração de segundo. Eu nunca tinha me sentido mais certa e mais aterrorizada simultaneamente. Ela testemunhou. Gates testemunhou em seguida, sua voz firme, mas esperou com emoção. Ele não tentou apenas me matar. Ele tentou roubar minha filha de seu pai. Eu servi meu país por 27 anos. Eu enfrentei combatentes inimigos em zonas de guerra, mas eu nunca esperei o mal em um corredor de hospital. A acusação exibiu páginas do diário de Reeves projetadas em telas para todos verem. Seu planejamento obsessivo exposto. Uma entrada se destacou, arrepiante em sua crueldade. Eu quero que ele morra pensando no bebê que ele nunca conhecerá. Quando Reeves teve a oportunidade de falar, ele se levantou lentamente. Eu não peço por misericórdia. Eu tive 8 anos para escolher diferente. Eu não escolhi. Ele pausou, sua voz oca. Mas o almirante Gates deveria saber. Patrick Kane destruiu minha família muito antes daquela operação. Meu irmão nunca foi o mesmo depois de se envolver com ele. Minha vingança não os teria trazido de volta. Teria apenas me destruído. Sua voz falhou. Isso me destruiu. A declaração do juiz foi medida e final.
Dr. Reeves, você ocupava uma posição de confiança, você curava os doentes, você liderava uma instituição de misericórdia. Em vez disso, você se tornou o que você alegava odiar. Alguém que destrói famílias. A sentença foi dura. 25 anos por tentativa de assassinato. 10 anos por acusações de armas correndo concorrentemente. 5 anos por desvio de fundos consecutivamente. Total de 30 anos. Sem possibilidade de liberdade condicional por 25. Reeves não mostrou reação. Seu rosto estava vazio. Já se foi. Gates e Leora observaram com satisfação tranquila, sem celebração, apenas o reconhecimento sombrio de que a justiça tinha sido servida. Enquanto os guardas levavam Reeves embora, ele olhou para Gates uma última vez. Não com ódio mais, apenas vazio. Mas as consequências não terminaram com Reeves. Investigadores federais cavaram mais fundo em como um homem com seu histórico tinha se tornado um CEO de hospital. Cobertura de notícias explodiu. Manchetes gritavam sobre falhas de segurança e corrupção sistêmica. A investigação revelou que Reeves tinha falsificado partes de sua verificação de antecedentes. Membros da diretoria que o tinham contratado tinham recebido propinas. 3 membros da diretoria renunciaram em desgraça. 2 enfrentaram acusações criminais próprias. A tentativa de Reeves de destruir um homem acabou expondo um câncer que tinha infectado toda a instituição. Mas enquanto o mundo de Reeves terminava em uma cela de prisão, Leora Bennett estava apenas começando. E o que ela construiria salvaria vidas que ninguém jamais contaria. 3 meses depois, o hospital tinha sido transformado. Novos scanners de segurança estavam em cada entrada. Sistemas de detecção química monitoravam áreas-chave em todo o edifício. Membros da equipe usavam distintivos de monitoramento sutis que podiam alertar a segurança para ameaças em tempo real. E em uma sala de treinamento no 3º andar, Leora Bennett estava diante de 40 enfermeiras e médicos, ensinando a eles habilidades que ela uma vez pensou ter deixado para trás para sempre. Confie em seus instintos, ela disse a eles, sua voz carregando a autoridade de alguém que tinha vivido o que ela estava ensinando. Se algo parece errado, provavelmente está. Você não precisa saber exatamente o que está errado. Você apenas precisa prestar atenção e agir. Ela os conduziu através de exercícios práticos, identificando comportamentos suspeitos, reconhecendo os sinais sutis de alguém planejando violência, até mesmo técnicas básicas de reconhecimento de cheiros para aqueles com aptidão. Uma estagiária, uma jovem enfermeira, levantou a mão. Eu nunca pensei em trabalhadores de saúde como primeiros socorristas a ameaças. Leora sorriu. Somos a linha de frente, vemos tudo primeiro. Estamos nos quartos dos pacientes, nos corredores, ao lado das camas. Notamos quando algo está errado antes que a segurança pudesse. Os resultados falaram por si. Em apenas 3 meses, o hospital tinha interceptado 2 incidentes de tentativa de adulteração de medicação. Um indivíduo desequilibrado carregando uma arma oculta tinha sido parado antes de entrar na ala de maternidade. 0 ameaças bem-sucedidas. 0 vidas perdidas para a violência que poderia ter sido prevenida. Mas a transformação não parou em um hospital. Em uma sala de briefing do Pentágono, o almirante Gates estava diante da liderança militar, apresentando dados que não podiam ser ignorados. O protocolo Bennett foi implementado em 47 hospitais militares em todo o país. Ele anunciou. As estatísticas exibidas nas telas atrás dele contavam uma história poderosa. Detecção de ameaças aumentada em 340%. Hospitais civis estavam percebendo também. Mayo Clinic, Johns Hopkins, Cleveland Clinic, instituições prestigiosas estavam solicitando o programa. Leora se viu viajando pelo país consultando com administradores treinando treinadores que levariam seus métodos para suas próprias instalações. Ela testemunhou perante um comitê do Senado defendendo o financiamento federal.
Instalações de saúde são alvos fáceis, ela explicou aos políticos. Mas podemos mudar isso sem sacrificar o ambiente de cura que faz dos hospitais lugares de esperança. O apoio foi bipartidário. O financiamento foi aprovado. A cobertura da mídia explodiu. As manchetes a chamaram de enfermeira que parou um assassino e documentaram como ela estava agora revolucionando a segurança hospitalar. Ela apareceu no 60 Minutes, Good Morning America, sua história alcançando milhões. Em 18 meses, mais de 500 hospitais tinham implementado o protocolo Bennett. Mas as estatísticas não contavam a verdadeira história. A verdadeira história estava nas vidas salvas que ninguém jamais contaria. Em Chicago, uma enfermeira que tinha sido treinada por Leora reconheceu um homem espreitando os corredores, o ex-marido violento de uma paciente. Ela alertou a segurança antes que ele alcançasse seu alvo. A polícia o prendeu no estacionamento com uma arma oculta. Leora me ensinou a confiar no formigamento. A enfermeira disse mais tarde que o formigamento estava certo. Em San Diego, sensores do protocolo Bennett detectaram resíduo químico vestigial em um visitante entrando em um hospital militar. A investigação revelou um ex-funcionário descontente carregando uma arma química caseira, planejando liberá-la no saguão. Ele foi interceptado no estacionamento. O ataque parou antes que começasse. O chefe de segurança foi direto em sua avaliação. Sem aqueles sensores, nunca teríamos sabido até que fosse tarde demais. Em Atlanta, um médico da ala pediátrica notou comportamento incomum em um visitante. Linguagem corporal que não correspondia ao seu propósito declarado. Olhos que escaneavam saídas em vez de números de quartos. Uma verificação rápida de antecedentes revelou mandados de prisão pendentes por agressão em outro estado. O protocolo Bennett me ensinou que salvar vidas não é apenas medicina, o médico explicou. É vigilância. 3 assassinatos prevenidos. 3 famílias que nunca saberiam quão perto elas tinham chegado da tragédia. 3 assassinos parados porque alguém estava prestando atenção. Na casa da família Gates, Clara, de 18 meses, estava dando seus primeiros passos cambaleantes pela sala de estar. Leora tinha se tornado uma visitante tão regular que Clara a chamava de tia Oura, o mais próximo que sua fala em desenvolvimento conseguia. Lenora os observou juntos, lágrimas nos olhos. Você me deu minha família, ela disse a Leora quietamente. Como eu alguma vez te agradeço por isso? Leora, segurando as pequenas mãos de Clara enquanto ela andava, sorriu. Você já fez. Clara me lembra todos os dias porque eu faço este trabalho. Naquela noite, eles jantaram juntos. Gates, Lenora, Clara e Leora. Não como almirante e enfermeira, não como salvo e salvadora, mas como família. Família escolhida unida por uma noite que tinha mudado todas as suas vidas. Gates levantou seu copo em um brinde a Leora, que provou que uma pessoa em um momento pode mudar o mundo. 2 anos depois da noite que mudou tudo, a vida de Leora Bennett tinha se transformado de maneiras que ela nunca imaginou. E a lição que ela aprendeu foi uma que inspiraria milhões. Leora Bennett senta em seu escritório. A placa com o nome em sua porta lendo diretora da Iniciativa Nacional de Segurança em Saúde. Quando perguntada se ela se arrepende de ter atingido o almirante Gates naquela noite, sua resposta é imediata e honesta. Eu me arrependo de que eu tive que fazê-lo, mas eu não me arrependo de que eu o fiz. Ela se inclina para a frente, sua expressão pensativa. Pessoas me perguntam como eu tomei essa decisão tão rápido. A verdade é, eu tenho estado a tomando minha vida inteira. Cada habilidade que você aprende, cada experiência que você tem, está te preparando para um momento que você não sabe que está vindo. Eu pensei que fugi do meu passado, mas eu estava apenas integrando-o em quem eu precisava me tornar. Ela pausa, lembrando aquela noite. Eu tive 8 segundos. 8 segundos entre ver perigo e desastre. A maioria das pessoas nunca terá um momento tão dramático, mas todos têm momentos onde eles podem escolher coragem sobre conforto. Sua percepção central vem simplesmente: seu passado não é algo para escapar.
é algo para usar. Tudo que você sobreviveu, tudo que você aprendeu, não é aleatório. É preparação. Hoje, Almirante Frank Gates está aposentado do serviço ativo, tendo escolhido família sobre avanço posterior. Ele defende programas de apoio a famílias militares e serve nos conselhos de 3 organizações de veteranos. Ele passa suas noites lendo para Clara, presente e engajado de maneiras que ele nunca foi durante seus primeiros 27 anos de serviço. Ele escolheu família sobre estrelas e não tem arrependimentos. Dr. Malcolm Reeves está há 7 anos em sua sentença de 30 anos em prisão federal. Ele recusou todos os pedidos de entrevista. Seu irmão, David, ainda preso ele mesmo, recusou vê-lo quando Malcolm solicitou uma visita. A vingança custou a ele tudo o que ele alegava proteger. Leora Bennett é agora casada com James, um colega enfermeiro que ela conheceu durante uma de suas sessões de treinamento. Ela está esperando seu primeiro filho e continua a expandir o protocolo Bennett para hospitais em todo o país. Ela passou de fugir de seu passado para construir o futuro. Clara Gates é uma menina de 3 anos saudável e próspera que chama Leora de tia Leora e não tem ideia de quão perto ela chegou de nunca conhecer seu pai. Ela é a vida que quase não foi. Esta história começou com 8 segundos. 8 segundos entre vida e morte. 8 segundos que poderiam ter ido tão diferente. Mas não é realmente sobre 8 segundos. É sobre os anos de preparação que tornaram aqueles 8 segundos possíveis. Há 3 lições aqui. Primeiro, confie em seu treinamento. Confie em seus instintos, especialmente quando todos os outros pensam que você é louca. Segundo, seu passado, não importa quão doloroso, quão complicado, não é desperdiçado. É preparação para um momento que você ainda não pode ver. Terceiro, o ato mais violento pode às vezes ser o mais misericordioso. A escolha mais destrutiva pode ser a mais protetora. Regras existem até que elas se tornem obstáculos para salvar vidas. Leora Bennett jogou um soco que quebrou o protocolo. E aquele soco salvou uma vida, expôs um assassino e mudou a segurança da saúde para sempre. Às vezes, quebrar as regras é a única maneira de fazer o que é certo. Às vezes, os heróis mais quietos são aqueles que não têm medo de fazer barulho quando mais importa. Esta história é real. O perigo era real. A coragem de Leora era real. E a escolha que ela fez, essa escolha lhe está disponível para todos nós em diferentes formas todos os dias. Se você acredita que pessoas como Leora merecem ser celebradas, se você não suporta pessoas que abusam do poder como Reeves fez, então você precisa fazer 3 coisas agora mesmo. Primeiro, inscreva-se neste canal. Nós contamos histórias onde o bem derrota o mal, onde heróis vencem, onde a justiça é servida. Segundo, aperte aquele botão de curtir e compartilhe este vídeo. Alguém em sua vida precisa ver que uma pessoa prestando atenção pode parar o mal em seu caminho. Terceiro, comente abaixo. Eu defendo a justiça. Tome uma postura moral. Mostre aos trolls e aos cínicos que pessoas boas estão assistindo e nós não ficaremos em silêncio. Faça isso agora mesmo. Eu esperarei. E me diga nos comentários, que momento em sua vida te preparou para algo que você não sabia que estava vindo? Quando seu passado se tornou seu superpoder? Vamos falar sobre isso. Se você quer aprender mais sobre o protocolo Bennett e como os hospitais estão implementando a detecção de ameaças, eu deixei links na descrição. Você também pode encontrar recursos para relatar comportamento suspeito em ambientes de saúde. Se você ama esta história, clique na tela para assistir mais. Obrigado por assistir. Obrigado.